Bom, pessoal, vamos dar continuidade aqui na disciplina Química Geral 2. Nós vamos começar agora a parte de equilíbrio químico, finalizamos cinética, tá? E aqui seria finalizando também a segunda parte do que foi proposto para essa disciplina, tá bem? Então, vamos lá. A quinta parte, a equilíbrio químico. Então, aqui nós temos aí o programa analítico, né, do que a gente vai abordar. Isso aqui também já foi enviado para vocês no primeiro dia de aula. Então, vamos lá. Equilíbrio químico. Então, nós vamos entender quando é que, o que seria equilíbrio químico, né? A definição é bem simples. É a condição na qual as concentrações de todos os reagentes e produtos em um sistema fechado param de variar. Tá? Então, o símbolo de equilíbrio químico é esse símbolo aqui, ó, meia seta de ida e de volta. No sentido do direto, né, para a direita aqui, a gente chama de reação direta. E no sentido inverso, é a reação inversa. Tá? Então, a gente coloca um D de direta e um I de inverso para exemplificar, tá bem? Então, a reação, quando está no sentido direto, né, os nossos reagentes são A e B, gerando o produto C e D, em uma seta única. Na reação inversa, né, é o contrário. Os meus produtos se tornam reagentes e os meus reagentes se tornam produtos. Então, o meu produto aqui, o meu reagente é C e D, e os meus produtos seriam A e B. Tá? Mas a gente... equilíbrio químico é colocado dessa forma aqui, tá? Com essa dupla meia seta. Bom, então se a gente for analisar uma reação hipotética, essa daqui, né? A e B gerando C e D, né? E fizermos um gráfico de concentração em relação ao tempo, então a gente vai ver que no início, né, onde a reação começou, né, a gente tem nenhuma concentração dos meus produtos, C e D. Então a concentração é zero. E a gente tem uma concentração, né, alta dos meus reagentes, A e B. Com o passar do tempo, o que vai acontecendo? A concentração dos meus produtos começa a aumentar e a concentração dos meus reagentes começa a diminuir, tá? Isso vai acontecendo até que as concentrações de todos ficam constantes, né? Aqui não varia mais, ó, a concentração fica constante para os dois. Nesse determinado tempo aqui, que é chamado de tempo de equilíbrio, tá? Onde o equilíbrio é estabelecido, é exatamente a condição na qual as concentrações de todos reagentes e produtos, né, param de variar. Então aqui, ó, a concentração de C e D, que são os meus produtos, não estão variando mais. A concentração dos meus reagentes A e B também não estão variando mais. Então, nesse exato momento aqui, na temperatura de equilíbrio, perdão, tempo de equilíbrio, tá, é onde as concentrações param de variar, tá bem? Então, esse é um gráfico dessa reação hipotética. Então, vamos considerar aqui uma reação real, tá? Uma reação reversível, né? Quando a gente fala reversível, ela vai para a direita e depois volta para a esquerda, ou seja, é uma reação que atinge o equilíbrio em algum momento. Tá? Então, uma reação reversível do dióxido de enxofre, que é esse sujeitinho aqui, com oxigênio gasoso, tá? Dado uma temperatura aqui, 1500 Kelvin, tá? E produz quem? O trióxido de enxofre, tá? Então, vamos lá. Se 0,4 mol de dióxido de enxofre, tá? E 0,2 mol de oxigênio forem colocados em um frasco de 1 litro a temperatura de 1500 graus Kelvin, é observado a seguinte reação. Então, na concentração inicial, nós temos o quê? 0,4 do SO2, 0,2 do oxigênio e nada do meu produto, né? Não começou a reação ainda. Então, depois de um determinado momento, a concentração do SO2 diminui nessa proporção de 0,056 mol, a concentração de oxigênio diminui de 0,028 mol e a concentração de SO3 aumenta de 0,056 mol. Então, o sinalzinho de menos aqui significa que a concentração diminuiu e aqui que a concentração aumentou. Quando atingir o equilíbrio, né, que é essa conta aqui, quando atingir o equilíbrio, eu tenho que isso menos isso, né, a concentração inicial menos a concentração final, perdão, a concentração inicial menos o que variou, né?
Então, vou ter aqui 0,34 mol, aqui é a mesma coisa, concentração inicial menos o que perdeu, né, o que variou, 0,172 mol, esse menos esse. E aqui a concentração do produto que surgiu, né, 0,056 mol. Então, quando atingi o equilíbrio, o que era só concentração dos meus reagentes, agora eu tenho concentração dos reagentes e do produto. Observem que, como uma reação em equilíbrio, né, os produtos aqui não desaparecem, não chega na concentração zero. Porque a partir do momento que gerou SO3, SO3 gera também O2 e SO2. Então, essa reação está em equilíbrio, tá? Então, tenho concentração das minhas três substâncias aqui, das minhas três moléculas. Então, analisando esse gráfico dessa reação hipotética no real, tá? O que nós temos aqui? No início, no tempo zero, tá? O que nós temos? 0,4 mol de SO2, 0,2 mol de oxigênio e nada de SO3. A reação começa a ocorrer, né? A concentração de SO3 começa a surgir, a concentração de oxigênio e SO2 começa a diminuir, até que atinge o equilíbrio, tempo de equilíbrio. Quando que é isso? Quando a concentração de todos os produtos e reagentes param de variar. Então, as concentrações daqui para frente, ó, não variam mais. Esses valores aqui são valores experimentais, tá? Então, isso aqui é dados reais. Então, depois de um tempo de equilíbrio, eu vou ter aqui esse valor e esse valor, tá? Lembrando que eu tenho que colocar essa setinha aqui para dizer que, né, ela vai para a direita e vai para a esquerda. Lembrando, né, que aqui é número 1, mas eu posso omitir, que é o que normalmente a gente faz, omite esse número aqui. Só coloquei aqui para a gente vai usar isso aqui na frente um pouquinho. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, é isso, tá? O que nós temos aqui? Observem que existe uma correlação, né, de 2 para 1 para 2, tá? Ou seja, pode ver que isso aqui, ó, é o dobro desse. E esse aqui é igual a esse, que é a mesma coisa, ó. Tá? Esse aqui é o dobro desse e esse é igual a esse. Esse é o dobro desse e esse igual a esse. Então, a relação estequiométrica aqui é mantida, tá? É mantida nesse caso aqui, tá bem? Não vai reagir mais que isso. Vai ficar sempre no equilíbrio aqui. E no final, as concentrações finais, né, vai ser tirado dessa relação estequiométrica aqui, tá bem? Vamos agora considerar a reação, né, de novo. Só que agora variou o quê? As proporções aqui. O que eu estou colocando aqui? 0,5 mol de trióxido de enxofre. For colocar num frasco de 1 litro. Tá? Só esse cara aqui foi colocado num frasco de 1 litro. O que é observado? A concentração inicial, eu não tenho SO2 nem oxigênio. Tá? Eu só tenho esse cara aqui, SO3, trióxido. Então, a concentração inicial. Depois que atinge o equilíbrio, né, porque esse cara vai gerar oxigênio e o CO2, né, vai o quê? Depois que atingir o equilíbrio, vai ter uma concentração de SO2, uma concentração de oxigênio e uma concentração menor agora de SO3, porque um pouco gerou, né, esses caras aqui, que agora eles passam a ser produtos e não mais reagentes. Fazendo as contas, né, nós vamos chegar nessa proporção aqui, tá? Lembrando que agora eu parti de uma outra concentração. Então, analisando agora o gráfico, né, dessa outra reação, que seria a reação inversa, né, partindo de SO3 para gerar oxigênio e SO2, no início da reação, né, eu não tenho concentração nenhuma de SO2 e O2. Tá? E eu tenho 0,5 molar de SO3. Com o passar do tempo, né, a reação está ocorrendo, vai diminuindo a minha concentração de SO3 e vai aumentando as concentrações de O2 e SO2, até que todas as concentrações param de variar. É onde atinge o equilíbrio, né, o tempo de equilíbrio. Então, aqui já não tem mais variação das concentrações. E a mesma coisa acontece aqui, tá? Sempre na proporção de 2 para 1 para 1. A relação estequiométrica aqui tem que ser mantida. Pode ver que esse cara aqui é o dobro desse, né? Mantendo a relação. E esse aqui é igual a esse aqui, a concentração. Tá bem? Aliás, a variação de quantidade de matéria. Uma coisa importante aqui, a constante de equilíbrio depende da estequiometria da reação.
tá? Então, por isso que eu coloquei o número 1 aqui, a gente omite ele, mas eu coloquei só para a gente fixar bem essa informação, tá? Porque isso aqui é importante para quando a gente for calcular a constante de equilíbrio que a gente vai ver agora, tá? Então, vamos lá. Constante de equilíbrio. Quando o equilíbrio é atingido, as reações na direção direta e na direção inversa ocorrem em velocidades iguais. Ou seja, a velocidade com que essa reação vai para a direita é a mesma velocidade com que a reação volta para a esquerda, tá? Então, a velocidade da reação direta é o quê? É uma constante, que é essa chamada constante de equilíbrio da reação direta, vezes a concentração, né, dos meus reagentes. Aqui eu tenho a relação estequiométrica daqui, ó, por isso que é importante a relação estequiométrica. E lembrando, né, isso aqui é importante para calcular várias coisas que a gente já viu também nos tópicos anteriores. Vezes é o produto, né? Então, vezes a concentração do meu B. Aqui, como é 1, eu não preciso colocar, eu posso omitir, tá? E a velocidade da reação inversa, né, que a gente chama de VI aqui, é a constante da reação inversa, né, vezes a concentração dos meus reagentes, que no caso aqui, como eu estou na reação, na direção inversa, né, o meu reagente é esse sujeito aqui. Então, como a estequiometria 1, aqui tem 1 também, tá? Então, essas duas relações de velocidade. Como a velocidade na reação direta é igual à velocidade na reação inversa, eu posso igualar, né? Esse aqui é igual a isso, então eu posso colocar igual aqui, tá? Ainda um tratamento matemático. Como constante, né? É constante e a reação aqui é a mesma, né? A mesma reação, lembrando que ela tem equilíbrio, esse cara aqui são constantes. O K da inversa com a constante da direta. Se eu dividir um pelo outro, eu posso cortar, tá? Cortando, eu tenho a minha constante de equilíbrio. Essa é a constante de equilíbrio. Ou seja, constante de equilíbrio para essa equação aqui é o produto das concentrações dos produtos dividido pelo produto das concentrações dos reagentes, sempre respeitando a estequiometria, tá bem? Então, essa é a constante de equilíbrio. Para uma reação genérica desse tamanho aqui, ó, né, a constante de equilíbrio é o quê? Produto, né, vezes produto das concentrações dos produtos com as estequiometrias, dividido pelo produto, vezes das concentrações dos meus reagentes, guardando as estequiometrias, tá? Então, pegando aquela reação que nós vimos agora, e vamos calcular a constante de equilíbrio para essa reação aqui, tá? Então, constante de equilíbrio, concentração de quem? Do meu produto com a estequiometria, 2. Concentração dos meus reagentes com a estequiometria, 2 e 1, tá aqui, tá? Quais são essas concentrações? No equilíbrio, eu pego lá, tá aqui, ó, 0,056 ao quadrado. O quadrado vem daqui, 0,056, tá? No equilíbrio. Qual é a concentração do SO2? Tá aqui, 0,344 ao quadrado, né? Por causa da estequiometria. E 0,172 que veio daqui, oxigênio, tá? Estequiometria 1. Faço a conta, minha constante de equilíbrio é 0,15, não tenho unidades, tá bem? Uma constante.